Então a gente vai estudar um pouquinho de mudança de estado, tá? Mudança de estado de agregação da matéria. Então tá, o que a gente precisa aí, ó? Para a gente entender as mudanças de estado, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é saber os nomes dessas mudanças de estado, tá? Os três estados da matéria que mais importam para nós, o vestibular, são esses aqui, o sólido, o líquido e o gasoso, tá? Bom, primeiro passo, nome, né? Passagem do sólido para o líquido. Passar do sólido para o líquido é a fusão. Então, o gelo, quando ele está derretendo, na verdade, ele está se fundindo. Ele vai se fundir. Ele se fundiu. Passagem do líquido para o gasoso é a vaporização. A vaporização, nós temos 3 processos de vaporização a saber, tá? O primeiro é a evaporação. Então, quando você lava a roupa, pendura lá a roupa no varal, você está esperando que a água que está na roupa, ela evapore, tá? Aí a pergunta é a seguinte, se a temperatura ambiente for 10 graus Celsius, você pendurar a roupa no varal, a roupa vai ficar seca? Vai. Se você pendurar a roupa no varal e o ambiente tiver uma temperatura de 30 graus Celsius, a roupa vai ficar seca? Vai também. Mas qual é a diferença de 30 graus Celsius para 10 graus Celsius? É que a 30 graus Celsius a roupa fica seca mais rápida. Tá? Então isso quer dizer o seguinte, que a evaporação ela ocorre a qualquer temperatura. Se a substância está no estado líquido, né, ela está evaporando. Tá? O que muda é a taxa de evaporação. Então quanto maior for a temperatura, mais ela evapora. Tá? Então a 10 graus Celsius a água está evaporando? Está. Quando você pega o seu cafezinho lá e está saindo aquela fumacinha, né, está evaporando. A 30 graus Celsius, a água está evaporando? Está também. É que a 30 graus Celsius ela evapora mais rápido. Então a evaporação é um processo lento, gradual, acontece só na superfície do líquido e a qualquer temperatura. Se a substância está no estado líquido, ela está evaporando. O que muda é a rapidez com que ela evapora. Quanto maior for a temperatura, mais rapidamente ela evapora. O segundo processo de vaporização é a ebulição. A ebulição ela ocorre em todo o líquido, não só na superfície, como na evaporação. Então, ela ocorre em todo o líquido, ela ocorre numa temperatura bem específica, que no caso da água, o nível do mar é a 100 graus Celsius, e ela é mais rápida que a evaporação, tá? Então, a evaporação é lenta, só na superfície, a qualquer temperatura. A ebulição é mais rápida, se todo o líquido e numa temperatura bem específica. E, por fim, a calefação. Calefação é o seguinte, você pegar uma chapa, né? Jogar uma gotinha de água, cair a gotinha lá, ela vaporiza, já era. É quase que instantânea. Então, basicamente, a diferença entre as três aqui, ó, é a rapidez com que isso ocorre. A evaporação é lenta, a ebulição um pouco mais rápida, a calefação quase que instantânea. Tá? Passagem do sólido para o gasoso, né? Sem passar pelo líquido, é a sublimação. Aquelas bolinhas brancas chamadas naftalina, quando você coloca lá dentro do armário, lá passa um certo tempo, aí você abre o armário e você não encontra mais a naftalina. O que aconteceu com ela? Ela sublimou. Ela passou do estado sólido direto para o gasoso, sem passar pelo líquido, tá? Repare que nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, o corpinho ele tem que receber calor, ele tem que absorver calor, tá? E aí a gente viu na aula de calor sensível que quando o corpo recebe calor, a quantidade de calor ela é positiva. Então as transformações, as mudanças de estado que ocorrem da esquerda para a direita, elas ocorrem num corpo recebendo calor e, portanto, a quantidade de calor vai ser positiva. Vamos ver as transformações do processo inverso, tá? Então a passagem do gasoso para o líquido. Virar líquido é a condensação ou a liquefação. Passagem do líquido para o sólido é a solidificação. E a passagem do gasoso direto para o sólido, sem passar pelo líquido, é a ressublimação ou simplesmente sublimação novamente. Tá? Repare que nesse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, o corpo tem que perder calor, tá? Ele tem que ceder calor. E aí a quantidade de calor ela vai ser negativa. Beleza?
Bom, então o primeiro passo é a gente saber os nomes, tá? Então quando o exercício falar fusão, você tem que saber que é do sólido para o líquido. Quando ele falar condensação, você tem que saber que é do gasoso para o líquido, né? Quando ele falar sublimação, ou é do sólido para o gasoso ou do gasoso pro sólido. Muito bem. A gente viu lá na aulinha de calor sensível, né, que toda vez que tiver variação de temperatura, a gente usa o queimacete. Agora, quando tiver mudança de estado, a gente não vai poder usar essa formulinha do queimacete, tá? A gente vai usar uma outra formulinha, que é a formulinha da quantidade de calor latente. Então, para isso, eu vou fazer 2 experimentos com vocês, tá? Então, preste atenção. Imagine que eu tenho aqui, ó, uma certa massa de gelo a 0 graus Celsius e eu quero fundir esse gelo. Fundir, eu quero passar ele para o estado líquido, né? Fusão, passagem do sólido para o líquido. E aí, para fundir, repare, a fusão é da esquerda para a direita. E da esquerda para a direita, o corpo tem que receber calor, tá? Então, eu vou ter que fornecer uma certa quantidade de calor aqui para o gelo fundir. Só que a gente sabe que calor é energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura, tá? Então, tem que haver diferença de temperatura para que haja passagem de calor. Aí eu tenho aqui a chama. A chama está, por exemplo, a 1.200 graus Celsius. E o gelo está 0. Tem diferença de temperatura entre a chama e o gelo? Tem. Vai haver passagem de calor? Vai. De quem para quem? Da chama para o gelo. Então a chama vai fornecer calor para o gelo e o gelo vai receber uma certa quantidade de calor para que ele funda por completo, tá? Então ele recebeu uma certa quantidade de calor, eu chamei de Q, e aí ao receber essa quantidade de calor, ele fundiu por completo, tá? Repare que a massa que eu tenho aqui de água é a mesma massa que eu tinha antes de gelo. O gelo funde, vira água, a massa se mantém, tá? Muda de estado, mas a massa é a mesma. Tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora uma quantidade 2m de massa de gelo a 0 graus, tá? E eu quero fundir essa quantidade aqui, que é o dobro da massa que a gente tinha no começo. Bom, para fundir, eu vou precisar fornecer calor, e para ter passagem de calor tem que haver diferença de temperatura. A chama aqui está a 1.200, o gelo está 0, tem diferença de temperatura, então vai haver uma passagem de calor. A minha pergunta é a seguinte: se para fundir uma massa M de gelo, eu fornecia uma quantidade de calor Q, para fundir uma massa 2m de gelo, eu vou precisar de mais ou menos calor? Eu vou precisar de mais. Concorda comigo? Especificamente o dobro, tá certo? E aí, se eu fundir, se eu fornecer a quantidade de calor 2Q, esse gelo vai fundir por completo. Então, vocês concordam comigo que a quantidade de calor para o corpo mudar de estado, ela é proporcional à massa do corpo? Faz sentido isso, gente? Então, com isso vocês concordam comigo que a quantidade de calor para mudar de estado, ela é diretamente proporcional à massa. Para massa M, joguei uma quantidade de calor Q. Para massa 2M, precisei jogar uma quantidade de calor 2Q. Muito bom. Só que eu não quero escrever proporcional, eu quero escrever igual, né? Como é que eu faço para tirar o símbolo de proporção e colocar o de igualdade, né? Eu venho aqui, do lado de cá eu tenho que multiplicar por uma constante, tá? Então, para tirar o símbolo de proporção, botar o de igualdade, do lado direito eu multiplico por uma constante de proporção. Essa constante de proporção L é um número que depende da substância e do material. E aí a gente chega nessa famosa formulinha aqui, né? O Q é a quantidade de calor latente, o M é a massa e o L é o calor latente da mudança de estado do material da substância. Aqui, ó, em cima, eu coloquei a unidade no sistema usual. Então, a quantidade de calor no sistema usual, calorias. A massa em grama. Aí, o calor latente sai em calorias por grama. Embaixo, eu coloquei no sistema internacional. Quantidade de calor em joules, massa em quilograma. E aí, o calor latente sai em joules por quilograma. Como é que a gente faz para decorar essa formulinha aqui, ó? Leia ela. Posso pensar assim, né? Que meleca, que melão, que melda, que mulherão, que mala. Mas a gente vai decorar em homenagem a um certo professor de química, que eu não vou falar o nome, a gente vai decorar como que mole, tá? Então a regrinha é assim, a bitolinha é assim. Tem variação de temperatura, usa
que macete. Tem mudança de estado, vai que é mole. Tem variação de temperatura, usa que macete. Tem mudança de estado, vai que é mole. Vamos dar uma olhadinha agora para o sinal, tá? Vamos olhar os sinais aqui nessa formulinha. Olha só, a gente sabe que a massa ela é sempre positiva, tá? A gente sabe que a quantidade de calor ela pode ser positiva. Olha aqui, ó, nas transformações que ocorrem da esquerda para a direita, a quantidade de calor é positiva. E as transformações que ocorrem da direita para a esquerda, a quantidade de calor vai ser negativa. Então, o que pode ser positivo, como pode ser negativo? O que é positivo é porque o corpo recebe calor. Que é negativo, o corpo perde calor, tá? E aí, isso afeta o sinal do L, tá? Então, vamos lá. A gente viu que quando o Q é positivo é porque o corpinho recebe calor. Aí, se o Q é positivo e a massa é positiva, implicará que o L vai ser positivo. Quando que o Q é positivo? O que é positivo nessas transformações da esquerda para a direita, né? Então, na fusão, o que é positivo, na vaporização, o que é positivo, e na sublimação da direita para a esquerda, o que é positivo também. Então, isso implica que o L da fusão, o L da vaporização e o L da sublimação também são positivos, tá? Agora, o que ele vai ser negativo na transformação da direita para a esquerda, tá? E o Q negativo significa que o corpo está cedendo calor, o corpo está perdendo calor, né? Então, nas transformações da direita para a esquerda, o corpo perde calor. Quais são essas transformações? A condensação, a solidificação, a sublimação ou a ressublimação, tá? Então, o L vai ser negativo para solidificação, para condensação e para sublimação. Tudo bem? A sublimação no sentido da direita para a esquerda. Bom, aí é o seguinte, se o L pode ser positivo ou negativo, né? O que difere o L da fusão e o L da solidificação? O que vai diferir o L da fusão? Porque a fusão é a passagem do sólido para o líquido. Do líquido para o sólido é o processo inverso, é a solidificação, tá? Então, o que vai diferir o L da fusão e o L da solidificação é exatamente o sinal. Tudo bem? Eu terminei esse slide e aí eu quero que vocês deem um print nele e aí eu vou olhar se vocês têm alguma dúvida. Vamos lá. Dúvidas, perguntas até essa parte. Tô indo tranquilo? Tá dando para entender? Tá indo muito rápido? Como é que tá o ritmo? Do gasoso direto para o líquido. Do gasoso direto para o sólido. Da mesma, Clarice, né? Clarissa. Da mesma forma que a naftalina, ela passa direto do sólido para o gasoso, né? Se você pegar a naftalina no estado gasoso e retirar o calor dela, ela volta a ser sólida, tá? Mesma coisa o gelo seco, mesma ideia, tá? Então, se ele passou do sólido direto para o gasoso, quando eu reforneci calor, ele passou do sólido para o gasoso, quando eu retirar calor, ele vai do gasoso para o sólido. Léo, não vai rolar um desafio semanal? Vai sim, é que, acredite, gente, estou trabalhando muito mais do que eu estava trabalhando antes, tá? Eu estou fazendo a gravação das aulas para o sistema poliedro, além dessas aulas ao vivo aqui, está me consumindo. Mas a ideia é continuar, tá? Avisa quando mudar de slide, estou avisando. É assim, ó, vamos acostumar, tá? É mais ou menos assim que eu vou fazer. Eu terminei um slide, eu aviso, dá um print no slide, vou olhar as dúvidas enquanto vocês dão um print, salvam aí. Nicolas, homenagem que molha ao Guilherminho? Dizem as más línguas que sim, né? Não tem algum link dos slides que você possa mandar aqui para imprimirmos agora? Não, não tem, não estava preparado para isso, tá? Foi por isso que eu coloquei no HD. Não esperava que ele não funcionasse. Qual a diferença entre estado de vapor e estado gasoso? É que vapor, normalmente a gente fala vapor d'água, né? Água no estado gasoso é vapor d'água, tá? Aí, então, o vapor d'água estamos referindo à água, tá?
Agora, se você está perguntando, Heitor, se você está perguntando a diferença entre vapor e gás, aí eu vou discutir isso com vocês na próxima aula, tá? A gente vai ver diagrama de fases, vai estar relacionado com a temperatura crítica. A gente vai ver. Então, quando você tem a transformação que ocorre no sentido da esquerda para a direita, o corpo tem que receber calor. Da direita para a esquerda, ele tem que perder calor, tá? Aí, por exemplo, se você pegar uma certa massa de gelo e fundir, vira água. Aí você precisou fornecer uma certa quantidade de calor. Agora, se você retirar a mesma quantidade de calor, ela volta a ser gelo, tá? Então, eu tenho uma certa massa de gelo, forneci calor, fundiu, virou água. Eu pego essa mesma massa de água, retiro a mesma quantidade de calor que eu forneci, volta a ser gelo, tá? Qual a diferença? Quando eu forneci, quando eu retirei, a diferença está no sinal. Quando você fornece, o que é positivo, quando você retira, o que ele é negativo. Muito bem, isso quer dizer que você forneceu uma certa quantidade de calor para fundir e você depois retirou a mesma quantidade de calor para solidificar. O valor da quantidade de calor era a mesma, só que diferia do sinal. Como a massa é a mesma, o L vai diferir do sinal também, tá? Isso quer dizer que o L da fusão tem o mesmo valor do L da solidificação, apenas de sinal contrário. Então, o calor latente da solidificação, ele é o calor latente de fusão com menos na frente. E o calor latente de condensação é o de vaporização com o menos na frente, tá? Isso aqui é uma regra interessante porque ela vale para qualquer substância. Tudo bem? E aí, gente, especificamente para nós, o que cai? É água, né? Em mais de 90% dos exercícios, o que cai é água, tá? Então, se você reparar, vamos olhar esses valores para água, né? Então, calor latente para água. Então, o calor latente de fusão do gelo, ele é determinado experimentalmente, vale 80 calorias por grama. Quer dizer que se você pegar 1 grama de gelo e quiser fornecer 80 calorias, você vai precisar fornecer 80 calorias para que ele funda, tá? A mesma coisa, calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama, determinado experimentalmente. Se você pegar 1 grama de água e quiser fundir, você tem que fornecer 540 calorias. Veja, esses dois números aqui, se você precisar, o vestibular vai fornecer. O problema passa a ser quando você tem um processo inverso, tá? Qual é o processo inverso da fusão? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. O processo inverso do líquido para o sólido é a solidificação. Então, se você precisar no exercício, se ele perguntar para você, pedir para você calcular a quantidade de calor referente à solidificação, você vai aplicar o QMOL, aí você vai precisar do L da solidificação, tá? Acontece que o L da solidificação não vai ser dado. Vai ser dado o L da fusão, que é 80 calorias por grama. Você que tem que lembrar que o calor latente de solidificação é o de fusão com menos na frente. O de fusão é 80, então o calor latente de solidificação vai ser menos 80 calorias por grama. Beleza? Calor latente de, por exemplo, no exercício caiu da condensação, tá? Então ele perguntou quantidade de calor para condensar. Você vai ter que aplicar o QMOL e aí você vai precisar do L da condensação. Não vai ser dado. Vai ser dado o L da vaporização, que é 540. Você que tem que lembrar que o de condensação é o de vaporização com menos na frente. O de vaporização é 540, então a condensação vai ser menos 540. Quem põe o menos é você, tá? Então, esses dois números, o vestibular vai fornecer. Se você precisar do processo inverso, você que tem que lembrar de colocar o menos na frente. Professor, mas por que não aparece aí? Por que você não fala de calor latente de sublimação? Que a gente está vendo para a água, tá? E a água na pressão atmosférica normal, 1 atm, ela não sublima, tá? Então, para a água, não vai acontecer sublimação na pressão atmosférica normal. Os exercícios de calorimetria, eles caem todos na pressão atmosférica normal, 1 atm, tá? A água para sublimar, ou qualquer substância para sublimar, tem que estar numa pressão abaixo da pressão do ponto triplo. A gente vai ver isso lá na aula que vem, tá? Muito bem, a pressão do ponto triplo da água é bem baixinha, é 4,58 milímetros de mercúrio, tá? Pra você ter uma ideia, a pressão atmosférica é 760.
milímetros de mercúrio. Então, na pressão atmosférica normal, a água não sublima, por isso que não vai aparecer a sublimação para a água. Agora, ele pode dar para você uma outra substância que sublime na pressão atmosférica normal. E aí, como é que você vai fazer a conta? Usa o que mole normal e aí ele vai te dar o L da sublimação, tá? Bom, aí, gente, uma regrinha aqui interessante que a gente vai precisar saber é o seguinte, ó. Na física só cai substâncias puras. E substâncias puras, quando mudam de estado, não variam a sua temperatura. Então, na mudança de estado de uma substância pura, a temperatura permanece constante, tá? Então, ó, ou vai na física, ou vai acontecer variação de temperatura, ou vai acontecer mudança de estado. Nunca os dois simultaneamente, tá? Se está variando a temperatura, não está mudando de estado. Se está mudando de estado, não está variando a temperatura, tá? Ou um ou outro, nunca os dois simultaneamente. Muito bem. E aí, ó, para uma dada pressão, cada substância tem sua temperatura de fusão, solidificação e sua temperatura de ebulição e condensação. Então, para uma dada pressão, a temperatura de fusão e de solidificação é a mesma. Então, por exemplo, o gelo ele funde a 0 graus, né? Então, você está fornecendo calor para o gelo, quando chegar a 0 ele vai fundir, vai virar água. Bom, se o gelo funde a 0, o processo inverso, que é a passagem do líquido para o sólido, que é a solidificação, vai ser a 0 também, tá? Então, se o gelo passa, vira água, né? Se vai do sólido para o líquido a 0 graus, que é a fusão, do líquido para o sólido, que é a solidificação, será a 0 graus também, tá? A mesma coisa para a temperatura de ebulição e condensação. Se a água vai entrar em ebulição, ela vai vaporizar a 100 graus Celsius, né, que é a passagem do líquido para o gasoso, é a 100, do gasoso para o líquido, que é a condensação, vai ser a 100 também, tá? Então, essas duas regrinhas aqui, duas regrinhas. Na física só cai substância pura. Então, para nós, ou varia a temperatura ou muda de estado. Se variar a temperatura, que macete. Se mudar de estado, que mole. Ou um ou outro, nunca os dois simultaneamente. E a segunda afirmação é que a temperatura de fusão e de solidificação é a mesma. A temperatura de ebulição e condensação é a mesma. Beleza? Até aqui alguma pergunta? Eu vou mudar de slide, dar um print nesse slide aí, por favor. Perguntas, dúvidas? Tá dando para acompanhar, gente? O ritmo tá bom? Tá tranquilo? Muito bom. Vamos seguir, tá? Então tá. Então quem é que vai mudar de estado para nós aqui? Quem muda de estado para nós, mais de 90% dos exercícios é água, tá? Então você deverá saber a curva de aquecimento e resfriamento para a água. Então, o que é isso? A curva de aquecimento e resfriamento é um gráfico de temperatura em função do calor trocado, tá? Ó, é um gráfico de temperatura em função do calor. Às vezes ele tomba o gráfico, né? Tá assim, temperatura por calor. Aí às vezes ele inverte o gráfico, tá? Então, é temperatura por calor, mas às vezes pode aparecer calor por temperatura, tá? Não tem problema. Se ele tombar o gráfico, é só você virar a folha, tombar a folha também é a mesma ideia. Então, a curva de aquecimento é temperatura por calor e às vezes pode aparecer também temperatura por tempo. Então, no lugar do calor pode aparecer tempo. Bom, como é que a gente relaciona calor? Calor é energia, né? Como é que a gente relaciona energia com o tempo? É pela potência. Potência é energia pelo tempo. No caso da potência térmica, né? A potência térmica é a quantidade de calor pelo tempo. Então, qual é a diferença de aparecer quantidade de calor aqui para tempo? A diferença é apenas uma constante, que é a potência, tá? Então, o gráfico de temperatura em função do calor ou o gráfico de temperatura em função do tempo, ele vai ter o mesmo jeitão, exatamente o mesmo formato, tá?
O que muda é que, se eu trocar aqui calor e colocar tempo, o tempo difere do calor apenas por uma constante, que é a potência. Então, os números que vão aparecer aqui, né, quando é calor, são certos números. Quando for tempo, são outros números. Tá? E de um para o outro é só multiplicar ou dividir pela potência. Tá? Mas o jeitão, a cara da curva é a mesma. Muito bem. Como eu disse, essas transformações aí, de mudanças de estado, elas vão ocorrer para nós sempre na pressão atmosférica normal, 1 atm, tá? Não vai cair em outra pressão, nessa pressão. E aí você está lá na praia, ao nível do mar, pressão atmosférica 1 atm, e nessa pressão a água muda de estado a 0 e a 100 graus Celsius. Então vamos supor que você está na sua casa de praia, e aí você quer fazer café. Mas aí não tem água na casa, você lembrou que tinha gelo no congelador. Aí você foi lá e pegou gelo. Pegou gelo, botou lá no recipiente, botou lá no fogo, né? Para fundir o gelo, para ter água para poder fazer café, tá? Bom, qual é a temperatura que o gelo sai do congelador? É uma temperatura abaixo de 0, tá? E aí, se você fornecer calor para o gelo, o que vai acontecer com ele? Ele vai fundir, professor. Não, ele só vai fundir se ele estiver na temperatura de fusão, tá? O gelo você tirou do congelador, ele está a temperatura abaixo da temperatura de fusão, que é 0. Então, se o gelo está aqui a uma temperatura abaixo de 0 e você vai fornecer calor para ele, ele vai ser aquecido até que chegue a 0, tá? Então, ele vai ser aquecido. Então, a temperatura do gelo vai subir. Repare que quantidade de calor eu leio aqui, né? Na abscissa, tá? E temperatura eu leio na ordenada. Tá? Então, à medida que a chama está fornecendo calor, então a quantidade de calor referente a esse trecho aqui, eu leio na abscissa, tá? É aqui na abscissa que eu leio quantidade de calor. Então, a quantidade de calor desse trecho é essa aqui. Tudo bem? E a variação de temperatura desse trecho, eu leio no eixo da ordenada. Então, a variação de temperatura desse trecho é essa daqui. Beleza, gente? Tá. E aí, você foi aquecendo o gelo, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, 0. Chegou a 0. 0 é a temperatura de fusão. Aí, se você continuar fornecendo calor, o gelo vai fundir. Fusão é mudança de estado, passagem do sólido para o líquido. E a água é uma substância pura. Vimos no slide anterior que substâncias puras, quando mudam de estado, não variam sua temperatura. Então, durante todo o processo de fusão, a temperatura vai permanecer constante, tá? Olha aqui, ó, no esqueminha. Está fornecendo calor, o gelo começa a fundir, virou água, tá? Mas no processo de fusão, a temperatura permanece constante. Aí, você pode perguntar para mim, professor, mas você está fornecendo calor e a temperatura não vai mudar? Não vai mudar. Mas como que? Para onde foi essa energia então? Para onde foi esse calor que você forneceu ao corpo? A gente viu lá no primeiro dia de aula, eu mostrei para vocês o modelo de sólido. Estado sólido, as moléculas estão lá vibrando, né? Então tem energia cinética de vibração das moléculas e tem energia potencial de ligação entre essas moléculas, tá? Então, quando você fornece calor ao corpo e esse calor faz com que as moléculas vibrem mais, esse calor é chamado calor sensível, tá? E aí as moléculas estão vibrando mais, então variou a temperatura do corpinho, tá? Então, quando o calor que você fornece ao corpo é responsável por agitar mais as moléculas, né, tá variando a temperatura do corpo, esse calor é chamado calor sensível. Agora, nesse caso, não. Você está fornecendo calor, né, e a temperatura não muda, tá? Então, a vibração das moléculas continua a mesma. Para onde foi essa energia? Essa energia foi para alterar a energia de ligação entre as moléculas para que as moléculas se rearranjem no novo estado da matéria. Beleza? Então, você forneceu calor e esse calor foi absorvido pelo corpo para mudar, né, essa energia entre ligação entre essas moléculas para que elas se rearranjassem no novo estado da matéria. Muito bem. Então, agora ela é água, tá? Aqui, ó, no final da barrinha, é água a 0 graus.
você continuar fornecendo calor para a água e agora ela está líquida, a temperatura dela vai subir. Até quando? Até 100. 100 é a temperatura de vaporização. Se você continuar fornecendo calor à água, vai vaporizar, tá? Vaporização é mudança de estado, substância pura, a temperatura fica constante, tá? Então a água começa a vaporizar, começa a mudar de estado. Olha aqui, ó. Agora a gente tem água e vapor. Beleza? Então a água vai vaporizando, mais vapor do que água, que no final só vapor a 100 graus Celsius. E aí, se você continuar fornecendo vapor, você aquece, agora no estado gasoso. Tudo bem, gente? Então, essa aqui é a curva de aquecimento da água, tá? Então, o que dá pra gente notar de cara aqui, né? Que nós temos dois patamares, 2 degraus aqui, ó. Nos patamares, ocorrem as mudanças de estado. O patamar inferior é a fusão e o patamar superior é a vaporização, tá? Então, sempre que eu tiver uma substância pura, né, eu vou ter esses dois patamares, o inferior à fusão, o superior é a vaporização, quando for uma curva de aquecimento. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha, um pouquinho mais de cuidado, ó. Vamos lá, de novo. O gelo estava subindo a temperatura, né? -3, -2, -1, 0. Bem nessa quina aqui, ó, é gelo a 0 graus. Aí você continua fornecendo calor, o gelo começa a fundir. Gelo e água, aqui no meio do segmento. Metade água, metade gelo, aqui mais água do que gelo, aqui no final só água a 0 graus Celsius, tá? Então a 0 graus Celsius eu posso ter só gelo, que é essa ponta aqui, esse extremo esquerdo, e aí é líquido, aliás é sólido, gelo é sólido. Nesse outro extremo aqui, ó, eu tenho só água, aí é líquido, e eu posso ter gelo e água, que é no segmento, tá? Então presta atenção no exercício. O cara falar para você que é gelo a 0 graus, é essa quina aqui e é sólido. Se ele falou água a 0 graus, esse outro extremo direito aqui é líquido. E se você fizer uma conta no exercício e no final do exercício obtiver gelo e água em equilíbrio, é neste trecho aqui. Só que gelo e água em equilíbrio só ocorre nessa temperatura, 0 graus Celsius. Então, se você fizer uma conta no exercício e no final da conta obtiver gelo e água em equilíbrio, com certeza a temperatura disso é 0 graus Celsius, tá? Temperatura da água está subindo, 97, 98, 99, 100, que é água a 100. Continua fornecendo calor, a água começa a vaporizar. Água e vapor, aqui no meio metade água, metade vapor. Aqui mais vapor do que água, aqui no final só vapor a 100 graus Celsius. Então, olha só, a 100 graus Celsius eu posso ter só água, que é essa quina aqui, esse lado esquerdo, e aí é líquido. A 100 graus Celsius eu posso ter só vapor, esse outro extremo, e aí é gasoso. Eu posso ter água e vapor em equilíbrio, que é neste patamar, tá? Então, no exercício, quando o cara fala água a 100, é essa quina, e é líquido. Se ele falar vapor a 100, esta outra quina que é gasoso, tá? E se ele falar água e vapor em equilíbrio, é neste patamar e necessariamente, portanto, a 100 graus Celsius. Beleza, gente? Tranquilo até aí? Bom, eu vou fazer o seguinte, tá? Onde é que a gente lê quantidade de calor neste gráfico? A gente lê na abscissa, né? Então, a quantidade de calor referente a esse trecho aqui, eu vou ler aqui, na abscissa, tá? Eu vou dar uma limpadinha aqui no gráfico para a gente continuar, senão fica muita coisa. Olha lá. Então, ó, a quantidade de calor referente a esse trecho, eu leio aqui, tá? E aí, ó, o que está acontecendo nesse primeiro trecho? Eu estou aquecendo o gelo, tá? Aquecimento é variação de temperatura. Tem variação de temperatura, usa queimacete. Então, para calcular essa quantidade de calor aqui, eu vou usar o queimacete. A massa que eu tenho aqui é massa de gelo. O calor específico é o calor específico do gelo, que vale meio, tá? O exercício vai te fornecer. E a variação de temperatura do trecho eu vou ler nesse eixo. Tudo bem? Aqui, nesse segundo trecho, o que está acontecendo? Variação de temperatura ou mudança de estado? Mudança de estado. Tem mudança de estado, vai, é mole. Esse L que a gente vai usar é o calor latente da fusão.
Se precisar, ele te fornece, que vale 80 calorias por grama. Aqui, variação de temperatura ou mudança de estado. Variação de temperatura, usa de macete. A massa que eu tenho aqui é massa de água, que antes era gelo. O gelo fundiu, virou água, a massa é a mesma, tá? A massa é a mesma, mas o calor específico não. Aqui é o calor específico da água, que é 1, diferente do gelo, que é meia caloria por grama grau Celsius. E aqui eu vou colocar a variação de temperatura do trecho, tá? E aí vai depender do exercício. Normalmente o exercício pega pedaços da curva, tá? Bom, se for o trecho inteiro, a variação seria de 0 para 100, tá? Mas a gente vai ter que analisar no exercício. Aqui, variação de temperatura ou mudança de estado? Mudança de estado. Vai, que é mole. O L que a gente vai usar aqui é o calor latente de vaporização. Se precisar, ele te dá 540 calorias por grama. E o último trecho, variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, usa que macete? A massa que eu tenho aqui é a massa de vapor, que antes era água, que antes era gelo. O gelo fundiu, virou água, a água vaporizou, virou vapor, mas a massa é a mesma, tá? Então a massa, quando muda de estado, a massa fica constante, beleza? Mas já o calor específico não, aqui é o calor específico do vapor, que é diferente do da água. O do calor específico do vapor, aproximadamente igual ao do gelo, que é meio, tá? E a variação de temperatura aqui é a variação de temperatura do trecho. Tá bom. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o exercício peça assim para mim, ó. Calcule a quantidade de calor para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 110. Qual é a quantidade de calor para transformar gelo a menos 10 em vapor a 110? Minha pergunta é, posso fazer um queimacete direto do menos 10 ao 110? Não. Por quê? Porque se eu fizesse isso, eu cometeria 2 erros, tá? Primeiro erro. Se eu fizesse um queimacete direto do menos 10 para o 110, eu estaria ignorando a quantidade de calor da fusão e da vaporização. Só aí, gente, o erro já é monstruoso. E, segundo erro, se você está fazendo um queimacete direto do menos 10 para o 110, na tua conta, você está colocando como se fosse a mesma coisa, gelo, água e vapor, tá? Tudo bem, a massa é a mesma, mas o calor específico não é. O calor específico do gelo é diferente do da água, que é diferente do vapor. Beleza? Então não tem outro jeito. Se o cara perguntar para você a quantidade de calor para transformar gelo a menos 10 em vapor a 110, não tem outro jeito. Você vai ter que fazer sempre trecho por trecho, tá? Então o exercício é assim. Calcule a quantidade de calor para transformar gelo a menos 10 graus Celsius em vapor a 110 graus Celsius. Como é que você vai fazer? Vai ser mc ΔT do aquecimento do gelo, mais ml da fusão, mais mc ΔT do aquecimento da água, mais ml da vaporização, mais mc ΔT do aquecimento do vapor, tá? Sempre trecho por trecho. Então, como é que eu quero que vocês façam exercício? Se o cara te deu a curva de aquecimento, a primeira coisa que você vai fazer é botar os nomes, né? A substância inicialmente estado sólido, então no começo é sólido, tá? No começo é sólido, aí depois vem a fusão, depois é líquido, depois tem a vaporização, depois é gasoso. Então a primeira coisa é botar os nomes dos estados e os nomes das mudanças de estado. Onde é que eu sei que ocorre mudança de estado? Quando a temperatura estiver constante, tá? E aí, se for o gráfico da temperatura por calor, né, é os trechos onde a reta está paralela à abscissa. Beleza? Então eu tenho mudança de estado aqui e aqui. E nos outros 3 trechos é variação de temperatura. Tudo bem, gente? E aí, você vai analisar. Onde tem mudança de estado, eu uso queimole. Onde tem variação de temperatura, eu uso queimacete. Quando for queimacete, fique atento no calor específico. O calor específico que você vai usar é gelo, é água ou é vapor, tá? Quando for queimole, qual é o L que você vai usar? É o L da fusão, é o L da vaporização, ou é o L da solidificação, ou é o L da condensação, tá? Sempre trecho por trecho. Bom, essa é a curva de aquecimento, tá? Eu vou colocar aqui agora a curva de resfriamento.
Então vamos supor que eu peguei o vapor a 110 graus Celsius e eu começo a retirar calor do vapor, tá? Por exemplo, tem uma chaleira, aí a chaleira tinha um biquinho, né? No biquinho da chaleira eu peguei um saquinho plástico e o vapor que estava saindo da chaleira eu encaixei ali no saquinho plástico, amarrei o saquinho e levei lá para o congelador. E aí o vapor no congelador ele vai começar a perder calor, tá? Ao ceder calor, o que vai acontecer com o vapor? O vapor estava a 110, começa a perder calor, começa a resfriar. E aí ele resfria até quando? Até 100. A 100 eu não tenho a vaporização, e nesses casos específicos, né? Nesse trecho aqui, a vaporização é ebulição, né? A 100 graus Celsius eu tenho ebulição, né? E aí a gente viu no slide anterior que a temperatura de ebulição e a de condensação é a mesma. Ou seja, se a 100 graus a água passa do estado líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, que a condensação é a 100 também. Então, quando o vapor chegar a 100 e você continuar retirando o calor do vapor, ele vai condensar. Condensação, mudança de estado. Temperatura permanece constante, tá? Aí virou água a 100 graus Celsius. Aqui no extremo é água. Continua retirando o calor da água. A temperatura da água vai baixar. Até quando? Até zero. A zero não tem a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido. Então, do líquido para o sólido é a zero também, tá? Então, na solidificação, ela vai ocorrer a 0 graus. Solidificação, mudança de estado, temperatura constante. Virou gelo a 0 graus. E aí, se você continuar deixando lá no congelador, ele vai retirar calor do gelo e a temperatura do gelo vai baixar. Então, na minha cabeça é assim, se você sabe a curva de aquecimento, você sabe a de resfriamento também, né? Que formulinha que a gente vai usar aqui no resfriamento do vapor? Que macete. Que formulinha que eu uso na condensação? Que mole. Que formulinha que eu uso no resfriamento da água? Que macete. Que formulinha que eu uso na solidificação? Que mole. E que formulinha que eu uso no resfriamento do gelo? Que macete, tá? Na verdade, gente, só tem uma diferença da curva de aquecimento para a curva de resfriamento. No aquecimento, todas as quantidades de calor são positivas. E aí no resfriamento, todas as quantidades de calor serão negativas. Por que vai ser negativa? Aqui, ó, no vapor, você usa que macete. Aqui no resfriamento da água, que macete. E no resfriamento do gelo, que macete, tá? Então, onde for que macete e você está resfriando, o que vai ser negativo por causa do ΔT. Como você está resfriando, a variação de temperatura vai ser negativa. Isso vai fazer com que a quantidade de calor seja negativa também, tá? E aqui na mudança de estado, na condensação e na solidificação, que você vai usar o que mole, a quantidade de calor vai ser negativa por causa do L. Né? Lembra que o L da condensação é negativo, o L da solidificação é negativo, tá? Então, na curva de resfriamento, todos os Q são negativos. E o que aparece aqui na abscissa é a quantidade de calor em módulo. Calor trocado é calor em módulo. Então, os números que vão aparecer aqui neste gráfico, eles serão todos em módulo, tá? Quer seja aquecimento, quer seja resfriamento. A quantidade de calor que aparece aqui, calor trocado, é calor em módulo. Beleza, gente? Muito bem. Perguntas, dúvidas até aí? Pode dar um print no slide. Perguntas, dúvidas? Muito bom. Vamos lá. Natália, calor na mudança de estado físico, a energia é usada para alterar as ligações entre as moléculas porque é uma propriedade física e não química. Que você consegue reverter, né? Você consegue passar do estado sólido para o líquido e você consegue reverter do líquido para o sólido, tá? A química não. Quando você mete fogo num papel, você não consegue desfazer, né? Retirar o fogo e voltar a ser papel, tá? Slide completo para dar um print. Nicolas. Nicolas, é você o bom e velho Nicolas de sempre ou não? Slide completo, esse é o slide completo. Vamos lá. É isso aqui que vocês querem? Calor específico é sempre positivo? Sim. Muito bem.
Saudades do Joia. Como assim, Joia? Que beleza. Gente, vocês estão ligados que vocês estão tendo aula com o Vogt? Né? Não é com o Edu ou qualquer outra pessoa? Que beleza! Olha só, vamos lá. Posso mudar o slide? Posso mudar. Can I change the slide? Então tá bom, ó. Seguinte. Ninguém perguntou, né? Que beleza, hein? E a inclinação da reta para a água? Vocês perceberam que a inclinação da reta para a água é diferente do gelo? Sim ou não? Então tá. Por que a inclinação da reta para a água é diferente da inclinação da reta para o gelo? Se a massa é a mesma, né, o que afeta é o calor específico, tá? O calor específico da água é maior do que o do gelo, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, como é que fica a inclinação. Então, observação, olha para cá, ó. Inclinação da curva de aquecimento. Então, eu tenho o gráfico de temperatura em função do calor, tá? E aí tem uma reta aqui. Como é que eu faço para achar a inclinação da reta? Matemática. Vocês têm aula de matemática? Como é que faz para calcular a inclinação da reta? Vai lá, fecha um triângulo retângulo, não é isso? Ah, então eu tenho um triângulo retângulo e o ângulo eu chamei de ângulo delta. E aí é o seguinte, a inclinação da reta é a tangente, tá? Então eu vou fazer a tangente, que é o cateto oposto, que neste gráfico, esse catetinho aqui, o que que ele é? Ele é uma variação dessa grandeza aqui, né? Então daqui para cá é a mesma coisa que daqui para cá, é uma variação na temperatura, tá? E o cateto adjacente é uma variação na quantidade de calor, tá? Então, a inclinação da reta deste gráfico é a tangente do ângulo, que é o cateto oposto, Δθ, ou ΔT, tanto faz, dividido pela variação de temperatura ΔQ. Bom, a pergunta é, o que é variação de temperatura por calor? Né? Lembra do que macete? Então, se a reta está inclinada, é porque está variando a temperatura, então é que macete. E aí eu quero isolar ΔQ sobre ΔT sobre ΔQ, tá? Vamos isolar ΔT sobre ΔQ. ΔT está aqui, o Q está ali. Quando eu isolo ΔT sobre o Q, vai ficar 1 sobre MC. Concorda comigo que se você multiplicar em cruz aqui não dá o que macete? Tá. Então vamos lá. A inclinação da reta é a tangente. A tangente neste gráfico é a variação de temperatura por calor. Mas se você pegar o que macete, fizer a variação de temperatura pelo calor, vai dar 1 sobre MC, tá? Então essa inclinação da reta é o inverso da capacidade térmica, né? 1 sobre MC. MC é a capacidade térmica, a inclinação da reta é o inverso da capacidade térmica. Quando você pegou o corpinho, forneceu calor para ele, ele mudou de estado, a massa é a mesma. Então, ao mudar de estado, a massa é a mesma, né? Então, o que muda a inclinação da reta para a água e para o gelo? É o calor específico. Olha aqui, ó. Quanto maior for o calor específico, menor será a inclinação da reta, tá? Então, neste gráfico, quanto maior for o calor específico, menor será a inclinação da reta. O calor específico da água é 1, né? É o dobro do gelo, que é meio. Então, a inclinação da reta para a água, como o calor específico da água é maior do que o do gelo, a inclinação da reta para a água é menor do que para o gelo. Então, neste gráfico, quanto maior o calor específico, menor será a inclinação da reta. Acompanha comigo. Certa substância cuja massa é 200 gramas, inicialmente sólida, então aqui no comecinho ela é sólida. Na temperatura de menos 10, passa pelas transformações de fase mostradas no gráfico abaixo. O calor específico na fase sólida, o calor latente de fusão e a temperatura de vaporização dessa substância são, respectivamente, muito bom. Então vamos lá. Primeira coisa, ele deu o gráfico, a curva de aquecimento, né? Olha lá, a temperatura em função do calor, tá? Então, ó, tá fornecendo calor. Como é que ela... Primeira coisa que você vai fazer, nome dos estados e das mudanças de estado, tá? Então ela tá inicialmente sólida, então nesse pedaço aqui ela é sólida. Aqui em que a temperatura é constante, a gente sabe que está ocorrendo uma mudança de estado. Se era sólida e você está fornecendo calor, ela vai fundir. Então aqui é a fusão.
Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Então, antes da fusão é sólido, depois é líquido. E aí continua fornecendo calor, aqui ela vai vaporizar. Tá? Então, a primeira coisa é isso, escrever os nomes dos estados e das mudanças de estado. Aí ele perguntou, calor específico na fase sólida. Então, aqui a substância está sólida, tá? Então, vamos lá. Esse trecho aqui, variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, usa que macete? A massa, bom, qual é a quantidade de calor desse trecho? A quantidade de calor eu leio nesse eixo, né? Então a quantidade de calor está indo de 0 para 1500. Então, para esse trecho, foram destinados para o aquecimento do sólido 1500 calorias. E nesse eixo aqui eu leio a variação de temperatura, né? De menos 10 para 5, qual é a variação? Né? 15 graus. De menos 10 para mais 5 variou 15 graus. E a quantidade de calor aqui eu leio na abscissa 1500. Então, a quantidade de calor aqui, o quê? Ele é 1500. A massa ele deu 200. O calor específico no sólido eu quero achar. E o ΔT é 15, tá? Então, o Q é 1500, a massa é 200, o calor específico eu quero achar, e a variação de temperatura é 15. Eu cancelo esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, eu cancelo esse 15 aqui com esse 15 aqui, sobrou 1 desse lado de cá, 1 dividido por 2 dá meia caloria por grama grau Celsius. O que mais que ele pede? O calor latente de fusão. Então, eu vou no trecho onde ocorre a fusão. Aqui que está acontecendo a fusão, tá? E aí, ó, fusão é mudança de estado. Vai, que é mole. Qual é a quantidade de calor referente à fusão? Começou em 1500, terminou em 3500. Então, na fusão, o corpinho absorveu de 1500 para 3500, ele absorveu 2000 calorias. Então, o Q é 2000, a massa ele falou que era 200 e o L eu vou descobrir. Então, o L da fusão dá 10 calorias por grama, tá? E a última coisa que ele pede é a temperatura de vaporização. Vaporização é aqui. Da temperatura de vaporização, eu vou lá, leio no gráfico, 35 graus Celsius. Resposta, meio, 10 e 35, alternativa B de Bruno e Marrone. Beleza? Perguntas até aí? Tá fácil? Tranquilo? Muito bem. Então esse exercíciozinho foi só para a gente dar uma aquecida, tá? Agora a gente vai para o exercício clássico. Vamos analisar o exercício clássico de mudança de estado. Olha só. Então, exercício clássico é o seguinte. O exercício ele vai pedir para você qual é a temperatura de equilíbrio. Tá? Então, ele vai misturar algumas coisas. Pergunta a temperatura final de equilíbrio térmico. E aí, como vai ter mudança de estado agora, a gente vai ter que tomar uma certa precaução, tá? E aí, primeiro tipo de exercício. Eu sei em que faixa a temperatura de equilíbrio está. Por alguma razão, eu consigo descobrir, olhando os dados do exercício, né, em que faixa a temperatura de equilíbrio está. Quando eu souber em que faixa a temperatura de equilíbrio está, eu vou lá, faço a curva de aquecimento e resfriamento do exercício e eu resolvo o exercício sobre o gráfico que eu fiz, tá? Então, eu resolvo sobre a curva. Agora, tem exercícios que a gente não sabe a curva de aquecimento, não sabe em que faixa, né, a temperatura de equilíbrio está. E quando eu não souber a faixa em que a temperatura de equilíbrio está, a melhor coisa a fazer é não chutar. Então, eu vou fazer o tal do balanço energético, tá? Então, é assim, perguntou a temperatura de equilíbrio. Eu sei em que faixa a temperatura de equilíbrio está, né? Vamos supor que seja água, né? Então, a água ela muda de estado a 0 e a 100. Eu sei em que faixa está, se é acima de 0, se é 0, se é abaixo de 0, se é entre 0 e 100, se é 100 ou se é acima de 100, eu sei em que faixa. Se eu souber em que faixa a temperatura de equilíbrio está, eu monto o gráfico, resolvo sobre o gráfico. Mas tem exercício que não dá para saber de antemão. Aí a gente vai fazer o balanço energético, tá? Então, para exemplificar essa situação, eu vou fazer um exercício de cada. Vou mudar o slide. Tira um print aí, por favor. Então, o exercício que eu vou fazer aqui, ó. O exercício que eu vou fazer aqui
é o seguinte. É esse exercício aqui, que é o exercício número 11 da sua lista. Ó, é assim. Num dia de calor, em que a temperatura era de 30 graus Celsius, João pegou um copo com um volume de 200 centímetros cúbicos de refrigerante na temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa 15 gramas cada um. Se o gelo estava a menos 4 graus Celsius, e supondo que o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água, a temperatura final da bebida de João ficou sendo aproximadamente de dados. Densidade do refrigerante, 1 grama por centímetro cúbico. Calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. E calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, o que a gente tem nesse exercício? Tem refrigerante a 30 graus e eu estou misturando gelo a menos 4, tá? Então, eu vou fazer o gráfico aqui. O gelo está a menos 4, o refrigerante está a 30. E aí, gente, entre menos 4 e 30, temos alguma temperatura de mudança de estado? Veja, o refrigerante não vai mudar de estado. Se fosse mudar de estado, o exercício tinha que me falar. Eu sou obrigado a saber da água, né? A água muda de estado a 0 e a 100. 100 está fora desse intervalo, né? Entre 30 e menos 4, mas o 0 está dentro. Então, nós temos uma temperatura de mudança de estado que é a 0 graus Celsius, certo? E aí, como eu tenho uma mudança de estado aqui, eu sou obrigado a dividir o exercício em faixas. Então, a temperatura de equilíbrio pode estar nessa faixa aqui, entre 0 e 30, né? E se estiver nesta faixa, o gelo vai derreter inteiro, vai virar água e a água ainda vai aquecer um pouquinho. A temperatura de equilíbrio pode ser entre 0 e menos 4. Aí eu teria gelo sólido no final, né? O gelo é uma temperatura abaixo de 0. E eu posso ter ainda uma temperatura de equilíbrio a 0, tá? Então, quais são as possibilidades? Temperatura de equilíbrio acima de 0, e aí só água líquida no final. Temperatura de equilíbrio abaixo de 0, aí só gelo, né? Posso ter temperatura de equilíbrio a 0, só água, a 0, só gelo, a 0, gelo e água, tá? Então, essa temperatura de mudança de estado aqui, por fato de haver uma temperatura de mudança de estado no intervalo do exercício, isso está me atrapalhando. Então, eu sou obrigado a dividir em faixas, né? Então, pode ser a temperatura de equilíbrio entre 0 e 30, pode ser a 0 e pode ser entre 0 e menos 4. E aí eu sei em que faixa a temperatura de equilíbrio está. Eu li o exercício, ele não deu nenhuma dica, né? Mas aí eu olhei as alternativas. E as alternativas estão todas acima de 0. Ah, se as alternativas estão todas acima de 0, significa que a temperatura de equilíbrio tem que estar acima de 0, tá? Então eu escrevo aqui, temperatura de equilíbrio acima de 0. Tudo bem? Então esse exercício é um exemplo de um exercício em que eu tenho certeza em que a temperatura de equilíbrio está nessa faixa entre 0 e 30, tá? E quando eu souber em que faixa a temperatura de equilíbrio está, eu não tenho dúvidas. Eu monto o gráfico, resolvo sobre o gráfico. Aí você vai falar, pô, professor, mas e exercício que o cara não dá alternativa? Tudo bem, tem exercício que não dá para você saber. Aí a gente vai fazer o balanço energético, que eu vou explicar no próximo exercício. Quando eu sei em que faixa, e nesse exercício eu sei em que faixa a temperatura de equilíbrio está por causa das alternativas, quando eu tenho certeza, eu monto o gráfico, tá? Então, pelas alternativas, eu vi que a temperatura de equilíbrio é acima de 0. Então, eu escrevi aqui, ó, temperatura de equilíbrio acima de 0. Se a temperatura de equilíbrio é acima de 0, eu não vou ter gelo, eu vou ter água, né? Na pressão atmosférica normal, acima de 0 graus Celsius é água, não é gelo. Então, esse gelo que está a menos 4, ele vai ser aquecido até 0. A 0 ele vai fundir inteiro, né? E aí o gelo virou água e esta água, que antes era gelo, vai ser aquecida até a temperatura de equilíbrio. Beleza, gente? Então o gelo estava aqui, né? Aquece, funde a 0, vira água e a água sobe até a temperatura de equilíbrio. E o que acontece com o refrigerante? Ele está a 30, ele resfria direto até a temperatura de equilíbrio. Beleza? Então olha só. À medida que o refrigerante vai trocando calor com gelo, olha o que acontece, ó. Então acompanha comigo, ó.
Aqui está 30, aqui está menos 4. Aí a temperatura do refrigerante vai baixando e o gelo vai aquecendo. O refrigerante vai resfriando, o gelo vai aquecendo, chega a zero, o gelo começa a fundir, o refrigerante está resfriando, o gelo fundiu inteiro virou água, né? O refrigerante vai resfriando e a água que antes era gelo vai aquecendo até que tudo se tenha, no final, a temperatura de equilíbrio, tá? Quando todo mundo chegar na mesma temperatura final, não vai ter mais diferença de temperatura. E aí eles param de trocar calor e o exercício acabou. Tá? Lembra? Calor, energia térmica em trânsito motivada pela diferença de temperatura. Então eles vão trocando calor enquanto houver diferença de temperatura entre eles, até o momento que eles chegam na mesma temperatura final. Chegou na mesma temperatura final, parou, não troca mais calor, tá? Então aí quantos segmentos de reta nós temos nesse gráfico? 4, né? Vamos enumerar. 1, 2, 3, 4. Portanto, quantas quantidades de calor? 4. O refrigerante está trocando calor só entre o gelo. No exercício ele não falou mais nada, então eu vou supor que o sistema esteja termicamente isolado, tá? Então ele não falou, mas se ele não falar mais nada, né? Se o gelo perdesse muito calor para o ambiente, ele tinha que me falar alguma coisa. Como ele não falou nada, eu considero o sistema isolado. E se o sistema está isolado, eu posso somar todas as quantidades de calor que eu tiver e igualar a zero, tá? Então vamos lá, somos Qs igual a zero. Então me ajuda aí, primeiro trecho, o que a gente tem aqui, ó? Variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, usa que macete. Trecho 2, variação de temperatura ou mudança de estado? Mudança de estado, então vai, é mole. Trecho 3, variação de temperatura ou mudança de estado? Variação de temperatura, usa que macete. Trecho 4, variação de temperatura ou mudança de estado? Estou resfriando o refrigerante aqui, né? Que macete. Muito bom. Então vamos lá. Trecho 1 é gelo. Qual é a massa de gelo que a gente tem? São 2 cubos de 15. 2 cubos de 15 dá um cubão de 30, né? Que beleza. Então a massa é 30 gramas, tá? A massa do gelo é 30. O calor específico do gelo ele deu aqui, meio. E a variação de temperatura do trecho está indo de menos 4 para 0, tá? Então vai ser 30 vezes meio, vezes a temperatura final 0, menos inicial, menos 4. Muito bom. Trecho 2, fusão do gelo. A massa de gelo, qual é a massa de gelo que vai fundir? São todos os 30 gramas, tá? Então a massa M2 aqui é a massa que vai fundir, que são 30 gramas. Todo o gelo vai fundir. E o calor latente de fusão ele te deu 80. Então aqui é 30 vezes 80. Aí o gelo fundiu, virou água. Então no trecho 3 eu tenho água, mas a massa que eu tenho de água aqui é a mesma massa que eu tinha antes de gelo, né? O gelo fundiu, virou água, a massa é a mesma. Então a massa M3 aqui é a massa de água que antes era gelo 30. Só que é água, né? No trecho 3 é água, então eu tenho que usar o calor específico da água, que é 1. E a variação de temperatura do trecho 3 é a temperatura final, θE menos inicial 0, tá? Então vai ficar 30 vezes 1 vezes θE menos 0. E no trecho 4, eu tenho o resfriamento do refrigerante. Essa massa M4 é a massa do refrigerante. Ele falou para mim que o volume, né? 200 centímetros cúbicos, mas ele deu a densidade do refrigerante, 1 grama por centímetro cúbico. Cada centímetro cúbico de volume tem a massa de 1 grama. Então, 200 centímetros cúbicos, 200 gramas de massa. Então, a massa é 200 do refri. O calor específico é o igual da água. Ele fala aqui, né? Supondo o refrigerante tem o mesmo calor específico que a água. O da água é 1, então do refrigerante é 1 também. E a variação de temperatura do trecho 4 está indo de 30 para a temperatura de equilíbrio. A variação é final de equilíbrio menos inicial 30, tá? Então vai ficar 200 vezes 1 vezes θE menos 30. Tudo bem? E aí temos uma equação a uma incógnita, né? Aí é só fazer continha, tá? Aqui menos 4 dá 4, vezes meio dá 2, vezes 30, 60 aqui. Aqui dá 2.400, aqui 30 TE, aqui dá 200 TE,
vezes menos 30 menos 6.000 igual a 0. Junto aos TE, 30 TE mais 200 TE, 230 TE. Aqui dá 2.460 menos 6.000, menos 3.540. Passa para o outro lado, fica positivo, tá? Então vai dar 230 TE igual a 3.540. Então a temperatura de equilíbrio, 3.540 dividido por 230, aproximadamente 15,4 graus Celsius. Resposta, número mais próximo aqui, alternativa A de início. Beleza, gente? Vocês entenderam o exercício? Perguntas, dúvidas no exercício. Professor, Bruna, como o refrigerante perde calor, o Q4 não teria que ser negativo? Sim, ele é negativo. Se você pegar essa temperatura que deu aqui, 15,4, e jogar aqui, ó, né, fizer 15,4 menos 30, e multiplicar por 200 vezes 1, vai dar um Q negativo, tá? Ele é negativo. E aí, por que eu não preciso me preocupar? Porque eu sempre coloco, na hora que eu for usar o Q macete, eu sempre faço a temperatura final menos a inicial nessa ordem. Então, toda vez que eu fizer a temperatura final menos a inicial, nessa ordem, eu não vou errar nunca, tá? Eu não preciso me preocupar se está aquecendo ou se está resfriando. É a final menos a inicial, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o gelo não estava aquecendo? Quando eu fiz a temperatura final 0 menos a inicial, que era menos 4, na hora que eu calcular esse ΔT aqui, ele vai dar positivo. E aí o Q acabou dando positivo, 60. Tá? Quando eu colocar, então, a temperatura de equilíbrio que a gente achou, se eu colocasse aqui para calcular esse Q4, eu vou ver que ele é negativo. Tá? Então, não preciso me preocupar. Basta eu fazer sempre a temperatura final menos inicial nessa ordem e o Q já vai sair certinho com o sinal correto. Ana, professor, quando a questão for de segunda fase e não tiver as alternativas para ver a fase de equilíbrio, vai ser o caso B? Sim, é o que eu vou fazer agora, tá? Então, matamos aí o primeiro tipo de exercício. Então, quando me preocupo em colocar os sinais, né? Quando você vai calcular a quantidade de calor, você não precisa se preocupar em colocar o sinal. Você tem que preocupar em colocar o sinal do L. Porque se for condensação, ele vai te dar o L da fusão. Aí você tem que colocar, lembra, o L da condensação é menos o L da fusão. Mas na hora de fazer a conta na quantidade de calor, toda vez nos Q macetes, basta fazer a final menos a inicial nessa ordem, que a quantidade de calor já vai sair com o sinal correto. Tá? E por isso, gente, que nós vamos somar tudo igual a 0. Porque o sinal já está dentro da quantidade de calor, hein? Tem cara que faz, eu vou igualar essa quantidade de calor com aquela quantidade de calor. Não, não é para igualar. É para somar e igualar a 0, tá? Não é para igualar uma quantidade de calor com a outra. Aí dá errado. Você tem que sempre somar tudo igual a 0. O sinal já está dentro dessas quantidades de calor quando você fez a variação de temperatura na ordem correta, final menos a inicial. Muito bom. Então, agora vamos para o próximo exercício, tá? Então, próximo exercício é esse aqui, ó. É o exercício 12 da lista, tá? Muito bom. Então vamos lá. Uma barra de gelo de 100 gramas de massa a menos 20 é colocada no recipiente com 15 gramas de água a 10. Sabe-se que o calor específico do gelo vale 0,55. Reparou que ele não arredondou aqui, hein? Normalmente a gente põe meio, tá? Mas aí colocou 0,55, tu vai ter que usar 0,55. O calor específico da água é 1. Qual é a temperatura final de equilíbrio? Então veja, nós temos 15 gramas de água a 10 com 100 gramas de água a menos 20, tá? Então, ó, temos aqui o gelo está menos 20, a água está 10, é a mesma substância, gelo e água é a mesma substância. E a água muda de estado a 0 e a 100. 100 está fora do intervalo do exercício, né? Mas 0 está dentro. Então nós temos uma temperatura de mudança de estado aqui, tá? E aí nesse exercício, pelo fato de haver uma temperatura de mudança de estado, eu sou obrigado a dividir o exercício em faixas. Então a temperatura de equilíbrio pode estar entre 0 e 10, e aí vai ser todo mundo água no final. Pode ser entre 0 e menos 20, aí seria todo mundo gelo, sólido, no final. E pode ser a 0, só água, a 0, só gelo, ou a 0, gelo e água. Então eu tenho 5 possibilidades.
E cada uma das 5 possibilidades é um gráfico diferente. Eu não vou ficar chutando, tá? Porque 5 gráficos, para cada um, eu vou ficar fazendo cada um deles para ver qual que é o correto. Eu estou perdendo tempo na hora da prova. Então a melhor coisa a fazer é não chutar, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o balanço energético. Então, ó, eu posso até fazer o gráfico, na verdade, eu até aconselho vocês fazerem o gráfico, só que a gente não sabe como que é o gráfico de antemão. A gente vai fazendo o gráfico à medida que a gente for resolvendo o exercício. A gente não sabe como que ele é de antemão, como a gente sabia no exercício anterior, por causa das alternativas. Então, como é que funciona o balanço energético? A gente toma como base a temperatura de mudança de estado, que nesse caso é 0, tá? Então, o que eu faço? Eu tomo essa temperatura de mudança de estado como referência, eu vou trazer a água a 0 e vou trazer o gelo para 0, tá? E vou comparar as energias. Eu não sei, por enquanto, se a temperatura de equilíbrio é 0, tá? 0 é a temperatura de mudança de estado e eu tomo ela como referência. Eu trago os dois a 0 e vou começar a analisar as energias. Então, vai. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou resfriar a água até 0, tá? Então, eu vou calcular a quantidade de calor para resfriar a água até 0. Então, que macete para a água? A massa da água é 15, o calor específico é 1 e a variação temperatura de 10 para 0 é 0 menos 10, né? Então, é 15 vezes 1 vezes 0 menos 10. Então, caso a água resfrie até 0, eu não sei se ela vai resfriar até 0 ainda, mas caso ela resfrie até 0, ela vai ceder, né? O menos está dizendo que ela vai ceder 150 calorias, tá? Agora eu vou calcular quanto que o gelo precisa subir para chegar até 0. Então, que macete no gelo. A massa do gelo é 100, o calor específico é 0,55 e a variação temperatura final 0 menos a inicial menos 20. Então, caso o gelo suba até 0, ele vai precisar receber 1.100 calorias, tá? Então, olha só, agora eu começo a ter noção do que está acontecendo. Eu vou comparar essas energias aqui, por isso que chama balanço energético, né? A gente compara as energias. E toda vez que você for comparar as energias, a gente faz isso em módulos, sem o sinal, tá? Então, quem é menor? 150 ou 1.100? Quem é menor? 150. Então, é mais fácil a água descer até 0 do que o gelo subir até 0. Por que é mais fácil a água descer até 0? Porque envolve menos energia, tá? Então, nesse momento, eu concluo que a água desce até 0, cede 150 calorias para o gelo pega essas 150, mas não consegue subir até 0, porque para subir até 0 ele precisa de 1.100, tá? Então, aqui no gráfico, a água desce até 0, cede 150 calorias, então a quantidade de calor desse trecho aqui, ó, em módulo, lembra que calor trocado é calor em módulo, é 150. Então a água desce até 0, libera 150. O gelo pega esse 150, mas não consegue chegar até 0. Porque para ele subir até 0, ele precisa de 1.100, tá? Então ele pegou esse 150, ele não conseguiu chegar até 0. Então nesse momento do exercício, nós estamos aqui, ó. A água está 0, cedeu 150 para o gelo pegou 150, e aí ele aqueceu um pouco, ele está uma temperatura um pouquinho maior que menos 20, mas ele não chegou a 0. Beleza? Aí eu pergunto, então tem diferença de temperatura entre eles ainda? Tem, então eles vão continuar trocando calor, tá? Beleza. Quanto é que está faltando para o gelo subir até 0? Ele precisava de 1.100, já pegou 150, então está faltando 950 calorias. O gelo precisa receber 950, ele vai arrancar de quem? Da água. Não tem outro, tem que arrancar da água. Só que a água está 0. Se a água está 0 e vai perder calor para o gelo, a água 0, quando perde calor, ela solidifica, tá? Então, nesse momento, eu concluo que a água vai solidificar. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. A água cede 150 calorias para o gelo quando esta resfria até 0. O gelo, por sua vez, precisa receber mais 950 calorias. Quem são esses 950? Os 1.100 menos os 150 que ele já pegou para aquecer até 0, tá? E aí quem vai ceder esses 950 que está faltando é a água.
Só que como a água está zero, ela vai ceder calor para o gelo, ela vai solidificar. Assim, para ceder mais calor ao gelo, a água vai solidificar. Então eu descobri que a água vai solidificar. Beleza. Aí é o seguinte, gente. Próximo passo. A água solidifica, tá? Mas ela solidifica tudo ou apenas parte? Não sei, vou calcular. Então, calor para solidificar toda a água, tá? Então, solidificação é mudança de estado, que molha. A massa, se toda a água for solidificar, então a massa da água é 15, né? E o calor latente de solidificação é menos o de difusão. A difusão foi dado no começo da prova, 80. Então, a solidificação é menos 80. Então, vai ser 15 vezes menos 80, que vai dar menos 1.200. Então, aqui eu calculei a quantidade de calor que a água iria ceder caso ela solidificasse por completo. Ela ia ceder, o menos está dizendo que cede, 1.200 calorias. Só que é mais do que o gelo precisa. O gelo precisa de quanto? De 950. Então eu pergunto, toda a massa de água vai solidificar? Não, ela vai solidificar apenas parte. Ela vai solidificar o suficiente para o gelo chegar até zero. E o gelo está precisando apenas de 950. Então ela vai solidificar apenas para ceder os 950 que ele precisa. Tá? Então ela não solidifica tudo, ela solidifica apenas parte. E se solidifica apenas parte, no final eu vou ter gelo e água. E gelo e água em equilíbrio só ocorre na temperatura de 0 graus Celsius. Pronto. Acabou o exercício. Tá? Então, como o módulo de menos 1.200 é maior que 950, nem toda a água irá solidificar. Então, no final, eu terei gelo e água. E gelo e água em equilíbrio só ocorre a 0 graus Celsius. Tá? Então, o que aconteceu aqui? A água cedeu 950 para o gelo, né? O gelo pegou os 950 e conseguiu chegar até zero. E a água, ao ceder esses 950, ela solidificou parte dela. Tá? E na hora que o gelo conseguiu chegar a zero, né, a água estava lá a zero, solidificando, o gelo chegou a zero, ficou todo mundo a zero. A partir do momento que todo mundo chega na mesma temperatura final, não tem mais diferença de temperatura, não tem mais troca de calor. Parou, acabou o exercício. Tudo bem? Então o exercício perguntou a temperatura de equilíbrio. Resposta, 0 graus Celsius. Tá? Aí, o que o cara iria me perguntar? Embora esse exercício não perguntou, o que ele poderia me perguntar? Bom, se nem toda a massa de água solidificou, qual é a massa de água que solidifica? Eu vou calcular aqui com vocês, tá? Embora ele não tenha perguntado, vamos calcular. Qual é a massa de água que vai solidificar? Lembra que a água vai ceder o suficiente para o gelo subir até zero. Ele está precisando de 950. Então o gelo precisa de 950, a água vai ceder esses 950. E ao ceder esses 950, ela vai solidificar. Lembre-se que ela vai ceder. Então para ela é negativo. O que é negativo, ela está cedendo. Tá? A massa que vai solidificar eu quero achar. E o calor latente de solidificação, menos 80. Então faz a conta, a massa que solidifica, 11.875 gramas. Então, gente, fechando o exercício. Resposta final, temperatura de equilíbrio 0 graus Celsius. Massa final de água, a gente tinha inicialmente 15 gramas de água. Desses 15, passaram para o estado sólido, solidificaram 11.875. E, portanto, restaram no estado líquido 3,125 gramas. E quanto que ficou de gelo no final? De gelo a gente tinha 100 gramas. E juntaram-se a esses 100 mais 11.875, então ficou no final 111.875 gramas. Tá? Então, temperatura de equilíbrio 0, massa final de água 3,125 gramas, massa final de gelo 111.875 gramas. Beleza? Muito bem, gente. Perguntas. Veja, esses dois exercícios que eu peguei para fazer são exercícios difíceis, tá? Esse aqui é da AFA e o exercício anterior eu alterei e não coloquei lá o título dele, né, a fonte, mas é um exercício do ITA, tá? Então, gente, vamos lá. Não são exercícios fáceis, tá? E aí eu fiz aqui completo, com cuidado para você entender. Vamos às perguntinhas. Como eu identifico que o exercício está pedindo a temperatura de equilíbrio térmico? Né? Ele perguntou a temperatura final da mistura. Você está jogando um quente com frio, qual que é a temperatura final? Eles vão trocar calor até chegar na mesma
temperatura. A temperatura final dos dois é a temperatura de equilíbrio. E se não tivesse temperatura de mudança de estado no gráfico? Pô, ficaria muito fácil. Aliás, a gente já fez exercício desse lá na aula de calor sensível, tá? Quando não tem, por exemplo, estou misturando água 20 com água 80. Entre 20 e 80, na água não muda de estado. Então, que macete do um mais que macete do outro é igual a zero. Quando não tem temperatura de mudança de estado atrapalhando, é muito mais fácil. O que é balanço energético? É isso que a gente fez agora no exercício, é ficar comparando as energias, tá? Balanço energético. Dava para deduzir isso também da temperatura de equilíbrio ser menor que zero pelo fato do exercício não ter dado calor latente de fusão? Não. O calor latente de fusão do gelo, ele normalmente não é dado no exercício. Ele aparece no começo da prova, tá? Então essas constantes, calor latente de fusão, calor latente de solidificação, de vaporização, condensação, calor específico do gelo, da água, do vapor, todas essas constantes são dadas no começo da prova, por isso não aparece no exercício, tá? Então não posso inferir nada a respeito disso. Se ele não deu a constante no exercício, está no começo da prova. Ô Ana, depois você manda para mim aqui no direct que eu analiso se dá certo isso aí que você falou. Como é que eu sei que é a água que solidifica ou o gelo que se funde? Exatamente pela análise Eu vou voltar no slide anterior para vocês darem um print, tá, gente? Como é que eu sei? Então eu vou fazer um resuminho aqui, tá? A aula tá terminando, ó. Vou fazer um resuminho do exercício. Presta atenção, ó. É um exercício difícil. Então eu tinha água a 10 graus com gelo a menos 20. E entre 10 e menos 20 nós temos uma temperatura de mudança de estado que é zero, tá? E aí eu não sei se a temperatura de equilíbrio é acima de zero, se é zero, se é abaixo. Quando eu não sei, eu não chuto. Eu vou fazer o balanço energético. Eu tomo como base a temperatura de mudança de estado que é zero, trago a água a zero, trouxe o gelo para zero e comparo as energias. Para a água descer até zero, ela tem que liberar 150. Para o gelo subir até zero, o gelo tem que receber 1.100. Aí eu comparo em módulo. Quem é menor? 150 é menor que 1.100. Então é mais fácil a água descer até zero do que o gelo subir até zero, tá? Então olha lá, Ana, como é que eu sei que é a água que solidifica ou o gelo que funde, tá? Então foi mais fácil a água descer até zero. Então a água desceu até zero. E o gelo conseguiu subir até zero? Não, ele precisava de 1.100. Ele pegou 150. Tá faltando quanto? 150, tá? E aí o que vai acontecer agora? O gelo precisa de mais 150. Ele vai arrancar de quem? Da água. Só que se a água tá zero e a água vai perder calor para o gelo, ela vai solidificar. Então eu concluí que é a água que solidifica, tá? O gelo não vai fundir porque ele nem chegou a zero ainda. Ele só funde a zero, não conseguiu chegar a zero. Então eu concluí que a água vai solidificar. Aí a próxima pergunta, ela solidifica tudo ou apenas parte? Aí eu fiz a conta aqui que se ao solidificasse inteira, ela iria liberar mais 1.200, que é mais do que o gelo precisa para subir até zero, tá? Então, conclusão, a água não solidifica tudo, solidifica apenas parte, no final tem gelo e água, temperatura de equilíbrio 0 graus Celsius. Gente, não é um exercício fácil, tá? É um exercício difícil. Eu coloquei a resolução dele, dá para você assistir de novo, tá? Tudo bem? Então, como é que a gente vai fazer, tá? Tem como pedir esse exercício sem isolamento térmico? Difícil, normalmente não. Então é o seguinte, os exercícios que vocês vão fazer, esse exercício aqui tá lá para vocês verem, tá? Então a tarefa para casa, para terminar a aula. Vocês vão fazer os exercícios do livro e vocês vão terminar os exercícios dessa lista, tá? A resolução da lista, ela está disponível no HD e a resolução está em vídeo. Então você vai poder ver esse exercício de novo, eu explicando ele de novo. Reveja, assista a resolução com calma. Lá você vai poder dar print da tela se quiser, tá? Todos os exercícios da lista têm resolução em vídeo. Então, se ainda assim você tiver dúvida, aí você mande para mim a dúvida no direct do Instagram. Beleza? Tá aí, @fisica.resolve. Tudo bem, gente?
Beleza? Então a tarefinha para casa é isso. Semana que vem, lembre-se de imprimir, dá um jeito de imprimir aí que fica melhor, tá? Eu vou postar amanhã os slides que você vai precisar para a próxima aula. Beleza? Se eu não responder a sua pergunta, mande para mim no Instagram. Valeu, gente. É isso.